Beleza, pessoal? Estamos de volta para a sua prova de concurso. O assunto é audiência de custódia. O que aconteceu? Eu preciso saber o antecedente histórico da audiência de custódia. Houve um provimento conjunto entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, obrigando que o preso em flagrante, independentemente do crime, que ele tenha cometido, da motivação lá da prisão, fosse imediatamente levado à presença de um juiz, em 24 horas levado à presença de um juiz. Beleza? Esse é o antecedente, um pouco do antecedente histórico que você precisa saber que pode cair na sua prova. A ADEPOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse provimento e o STF julgou o provimento, dizendo que o provimento, juntamente com o 656 lá do Código de Processo Penal, que fala quando a pessoa for presa em flagrante, a conveniência do juiz será levado à sua presença, deixa de ser uma conveniência do juiz, se torna então uma obrigatoriedade. E aí o STF diz que esse provimento 3, o provimento conjunto da Corregedoria e do Tribunal de Justiça de São Paulo, estavam corretos, confirmavam então o 656 e confirmavam o Tratado Internacional do Pacto de São José de Costa Rica, ou seja, a Convenção Interamericana de Direitos sobre Direitos Humanos. Por que houve ação direta de inconstitucionalidade? Porque o provimento estava se baseando lá no item 9.3 da Convenção sobre Direitos Humanos e o item 7.5 do Pacto de São José de Costa Rica, que determinam que a pessoa presa será levada à presença da autoridade judiciária. Lembrando, regra aí de entrada no ordenamento brasileiro, aconteceu em relação ao Pacto de São José de Costa Rica, que entrou em vigor antes da Constituição de 88. E aí, essa norma, ela vai ser o quê? Ela entra com o status de norma supraconstitucional, ou supralegal, perdão. Ela está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Ainda sobre a audiência de custódia, o preso será levado à presença da autoridade judiciária em até 24 horas da comunicação da prisão, ok? Não é da prisão em si, mas da comunicação da prisão. Essa pode ser aí a pegadinha da prova. A pessoa será ouvida sobre as circunstâncias da sua prisão, ou apreensão, no caso aí do menor de idade. Outro antecedente histórico importante sobre a audiência de custódia. Houve a ADPF 347, julgada em 2015, proposta pelo PSOL. Que era o argumento do PSOL na ação por descumprimento de preceito fundamental 347, que a massa carcerária estava tendo seus direitos desrespeitados e o governo federal estava contingenciando mais de 2 bilhões de reais na época que havia disponível para o FUNPEN e que não era repassado para os estados. Então, houve o julgamento e aí nessa DPF 347 o STF fez o quê? Ele entendeu que estava corretíssima aí a questão da audiência de custódia de acordo com os dois documentos sobre direitos humanos, que eu já referi, o Pacto de São José de Costa Rica e a Convenção sobre Direitos Humanos, e também o STF proibiu o poder público, proibiu o governo federal de fazer novos contingenciamentos. Isso daí é importante você saber para a prova, por quê? Porque também na ação se pedia que houvesse a adoção de um plano para que no máximo em 3 anos o Brasil vencesse essa questão da superpopulação carcerária. E ainda uma outra questão que é possível de estar numa prova de concurso, você precisa saber do que se trata, é a questão o estado de coisas inconstitucionais. O estado de coisas inconstitucionais, de acordo com o alegado pelo PSOL na ADPF 347, foi primeiramente alegado pela Colômbia em relação à sua situação também precária lá em relação à população carcerária. E aí esse estado de coisas inconstitucionais deve o quê? Obriga ou permite ao juiz que obrigue o Estado a tomar determinadas ações urgentes, emergentes, para sanar essa questão. Então eu espero que você tenha compreendido a questão da audiência de custódia, a historicidade do problema,
a questão do estado de coisas inconstitucionais que você precisa saber e que Deus te abençoe. Valeu, pessoal!